agora você ter esse encontro pessoal com Ele face a face. Que coisa maravilhosa, né? Ver esse Deus que é tão tremendo, tão poderoso para conosco, e você ter essa honra de ver face a face a Ele. É uma alegria, irmãos, que deve contagiar muito. O que nós vamos hoje, que Deus preparou para os nossos corações, como praticamente quarta-feira a gente trata de doutrina da família, trata desses momentos importantes, dessas orações específicas, porque nós cremos e confiamos no poder da oração. Hoje nós queremos tratar de um assunto muito pertinente para os momentos diante do mundo que nós estamos vivendo, e quando vai se tratar daqueles mais novos, que é as crianças, que é os nossos filhos, e também nós mesmos agora, mesmo em uma idade já mais na frente, mas que não deixamos de ser filho. Lembrar também essa posição de filho, lembrar a posição de pai, de mãe, o que Deus tem para que a gente possa, nessa noite, atentar a isso. Nós temos que lembrar sempre que nós somos uma família especial. A família escolhida de Deus é uma família especial, não é? Porque a direção é totalmente contrária ao que o mundo leva a outras famílias que servem a eles. São momentos maravilhosos, nós como família de Deus, que procuramos verdadeiramente alegrar o coração de Deus pelo procedimento dessa nossa vida como família. E a gente, para ser um bom pai, para a gente ser um bom filho, é preciso ser um bom marido e ser uma boa esposa. Não tenha dúvida disso. Então, tudo isso faz parte da criação, porque casamento quem criou foi Deus, Ele instituiu o casamento. Família, quem criou foi Deus, Deus instituiu a família. Então, estão juntos. E a gente precisa compreender daquele que criou a família, saber como vivermos assim, diante desse mundo tão complicado, tão cheio de pecado, tão de coisas horríveis, para que a gente possa agradar a Deus. Por isso que nós necessitamos ouvir, sejamos pais, sejamos filhos, sejamos marido, sejamos esposas. Precisamos aprender com esse que é o dono da família, do casamento, que nos criou para viver feliz, para viver em harmonia, que é o matrimônio e que é o relacionamento familiar, não é, no lar. E nada mais, nada menos, que eu acredito que vocês podem entender já, Salomão foi um desses mais usados para falar sobre família, sobre filhos principalmente, não é? Para que a gente aprenda. E Salomão contraria muita gente, porque Salomão, quando ele foi inspirado por Deus, ele fala dos pais usarem da vara para castigar seus filhos. A lei brasileira hoje já contraria tudo isso que Salomão falou. Já impede que os pais corrijam seus filhos de vara, não é? A gente vai observando, mas nós temos um compromisso com Deus, não é com o homem. Porque nós não espancamos nossos filhos. Nós disciplinamos, nós corrigimos. Eu sempre falo do meu exemplo. Essa minha mão querida aqui já viu muitas promatórias, muitos bolos. Não é aquele que gostam de comer, não. É aquele que dói na mão, é aqueles bolinhos de promatória que eu tomei, e não digo para vocês a quantidade, porque eu não me lembro que foram muitos. Não é? Mas nunca deixamos de amar nossa mãe, nunca deixamos de amar o nosso pai, e digo uma coisa para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos todos caminhando tranquilamente e felizes, mesmo enfrentando as batalhas, mas estamos caminhando. Justamente por minha mãe se deixar ser um instrumento de Deus para corrigir os seus filhos. Ela não teve medo de corrigir. Mas eu não deixo isso para trás, porque eu ainda tive professores, eu lembro muito bem do nome delas,
Dona Luz de Barros e Dona Marlene. No Educandário Santa Beatriz foi onde eu estudei. E lá eu também tomei um bocado de bolinho, né? Também lá era permitido. Reguadas nem se falava. Chegava em casa, estava a marca nos braços. Mas nem por isso deixamos de amar os nossos professores, deixamos de aprender, não é? Se hoje um professor agir assim, manda botar logo na cadeia, né? Prenda que isso é um perverso, não é? Agora, não é perverso o que eles estão querendo levar para dentro das escolas, destruindo a moral das nossas crianças e dos nossos filhos. Isso não é perverso. Mas tudo bem. Deus continua no controle de tudo, não é? A gente espera, sabe que precisamos passar, lembrando do que nós já falamos desde cedo, das aflições que o mundo vive. Então, a gente sabe que precisamos passar, e nós temos que aceitar, irmãos. Aceitar as dificuldades, porque Deus está ao nosso favor. O texto que nós lemos de Provérbios 12, de 1 ao 7, mostra claramente que Deus é a favor dos justos, daqueles que temem, daqueles que ouvem a sua palavra, daqueles que recebem conselho do povo de Deus, não é? Então, nós estamos tranquilos, mesmo tem algum momento que a gente chora, tem algum momento que a gente se entristece, mas nada de perder. 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 12, vocês vão ver lá. Angustiados, mas não destruídos, e assim Paulo vai falando ali do verso 8 ao 12, do 2 Coríntios, capítulo 4. As pelejas, mas nós somos mais do que vencedores, creia e confie. Acredite. Então, nós vamos ler Provérbios 23. Nós vamos ler Provérbios 23, do verso 22 ao 26. Provérbios de Salomão, o rei mais sábio do que a Bíblia fala, não é? É o rei mais sábio da Bíblia, do capítulo 22 ao 26, assim está escrito. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Esse pega no pé do pai, né? Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozijes ao que Deus deu à luz. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Se nós fizermos um resumo nesses versos que nós lemos, você pode entender perfeitamente e amar cada dia mais e atentar a isso, a obedecer e temer, que está claro que o Salomão diz, que os pais verdadeiramente amam seus filhos. Que os pais verdadeiramente amam seus filhos. Quando Salomão vai nos chamar a atenção aqui, alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquele que deu a luz. Feliz por ter o filho, não é? Ter esse filho. Um outro ponto que Salomão fala que deve nos chamar a atenção, grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Quer dizer, o pai deve ter esse compromisso, eu quero falar o pai e a mãe, compromisso de sempre orientar aos seus filhos. Essa palavra você pode levar para uma concordância, que nós pregamos a semana passada, em Deuteronômio capítulo 6, onde Moisés também leva para a família, para que o pai eduque os seus filhos, se ele estiver deitado, se ele estiver caminhando, se ele estiver em pé, coloque na sua testa, coloque uma pulseirinha com a palavra de Deus,
para que ele seja direcionado pela palavra de Deus. Então, meus queridos amados, nós vamos falar de uma característica de um pai cuidadoso, mas também podemos levar para uma mãe cuidadosa, características. Como um pai e uma mãe deve se comportar, deve ter esse procedimento, essa característica de mãe e de pai. Então, você que hoje é uma mãe ou um pai, você deve entender que você foi presenteado e que você tem que ter esse conhecimento de ser mãe e esse conhecimento de ser pai. Ter essa característica desse dom que Deus lhe deu para você ser mãe, para você ser pai. Irmãos, os pais, claro e evidente que são importantes para a vida dos seus filhos, e é uma verdade. Sempre minha mãe compartilhava conosco que se nós não dessemos ouvidos e crédito ao que ela falava, o mundo era quem nos ensinaria. Então, isso você vai lembrar do amor que seu pai e que sua mãe tem por você. Então, nós precisamos dar crédito aos conselhos que os nossos pais nos ensinam, porque senão nós vamos ter um pai cruel, um pai malvado e destruidor, que é o mundo. Os ensinos do mundo é tudo para levar a criança, o jovem, ao fundo do poço, a cometer erros, e não é difícil hoje se analisar isso, porque o procedimento de muitos jovens aí no mundo está totalmente contrário àquilo que Salomão acaba de falar para nós em esses poucos versos que nós lemos. Contraria a vontade de Deus o que o mundo ensina. E se a gente não tiver esse zelo, esse cuidado pela nossa família, pelos filhos que têm idade tenra e necessitam de conselhos e de orientação, o mundo é quem vai cuidar. E aí você olha, com toda a tristeza, o número de jovens que são ceifados suas vidas por procedimentos errados, comportamentos contrários, que leva a causar esses danos. Então, nós devemos assumir essa grande responsabilidade, primeiramente como os pais, que tem muitos pais, e segundo como filhos, próprios filhos que nós somos, dessa credibilidade maior para aquele que Deus constituiu como pai da casa. Você pode até lembrar, né, nós falamos até no acampamento, no domingo de manhã, na questão de os filhos honrar pai e mãe para que tenham o quê? Como primeiro mandamento de promessa? Vida longa. Então, o jovem que está aqui presente, aqueles que estão nos assistindo, se quer ter vida longa, está aqui o exemplo que Salomão traz, dá crédito, dá confiança. A palavra de Deus, aquilo que o rei Salomão traz, para que os pais e os filhos se sincronizem nessa verdade, se unam a essa palavra para obedecer, para alcançar as vitórias, as conquistas que se necessita para viver feliz. Não é? Então, meus queridos, amados irmãos, os bons pais são bênção e preparam seus filhos para enfrentar essas situações terrenas. Os bons pais. Então, nós precisamos ser bons pais para cuidar bem dos nossos filhos. Quando você vai, o próprio Salomão, vai lá no Salmo de Salomão 127, no verso 3, a primeira frase, a primeira parte A, o Salmo, a palavra de Deus está escrito assim, que os filhos são o quê? Os filhos são o quê? Se são herança do Senhor, nós não vamos ter que devolver ao dono? Então, nós temos que cuidar bem dos nossos filhos, porque os filhos é de Deus, é do Senhor, e nós temos que prestar contas. Então, veja que essa responsabilidade sobre nós, como os pais, cresce, porque são herança do Senhor. E Salomão ainda vai dizer, mas para agradar a mulher, é um presente de Deus. Ele vai dizer, é o fruto do seu galardão. O galardão é presente. Quer dizer, Deus presenteia a mulher, alegra a mulher, não é? Dando a ela essa alegria de dar a luz ao filho. São coisas tremendas a palavra de Deus, maravilhosa, né?
que nos deixa contente para continuarmos assim como famílias de Deus abençoadas. Não é? Na busca, cada dia, desse entendimento, desse conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus. Não é dizer eu já conheço, nós estamos conhecendo cada dia. Nós precisamos disso. Porque nós temos um mundo que ainda estamos inseridos, que é o contrário àquilo que é bom para nós, que é o bem de Deus para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. A gente tem que carregar isso para o nosso coração, dessa certeza e segurança, que o que Deus tem para nós é bom, é maravilhoso, e nós precisamos aplicar em nossa casa. Nós somos família de Deus, nós somos criados famílias de Deus, e não podemos abrir mão disso. Se é de Deus, então nós temos que seguir pelo dono, aquele que nos ama, aquele que entregou o seu filho, pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso casamento. A gente lembra, Jesus entregou a sua vida pela nossa vida, mas pela vida da família, pela vida do filho, pela vida do casamento, porque é a família de Jesus, o lar é de Jesus. Então, irmãos, nós devemos sempre fazer algumas pontuações em posições necessárias quando tratamos de família. E isso é individualmente de cada família. Deus é justo e fiel, e a gente precisa temer a Deus. Temer a Deus é saber que vai se cumprir a palavra dEle, que o homem queira ou não queira, que a família queira ou não queira. Deus é fiel à sua palavra, e a gente tem que se atentar a isso. A gente precisa entender. Veja que o apóstolo Paulo foi um homem que não casou, mas todas as suas epístolas falam sobre os deveres domésticos. Fala sobre o pai, sobre a mãe, sobre o casamento, sobre os filhos. E Paulo foi esse vaso de bênção do Senhor para cuidar de famílias. Se você for para 1 Coríntios capítulo 7, tudo sobre casamento está ali. Questão de separação, questão de casar de novo, está tudo lá. Em 1 Coríntios capítulo 7. Mas às vezes as pessoas descuidam de ter atenção. Paulo pega ali a igreja de Efésios no capítulo 5, depois vocês leiam lá, falando sobre o amor do marido com a mulher e do amor da mulher para com o marido. Mas muitos ouvem e vacilam. Ali é recado de Deus, irmãos, é direção, é doutrina. Doutrina é regras. Doutrinas são regras para ser obedecida, e não é de homem, não é de pastor, é de Deus. E para a gente ter boas recompensas, tem que se obedecer às regras de Deus. Às vezes a gente fala assim, não, está tudo bem, não aconteceu nada ainda, né? Agora esquecemos que estamos debaixo da graça, Deus está dando tempo para a gente refletir. Daqui a pouco Ele corta a sua longanimidade. Pronto, cessou minha longanimidade com você, com essa família, com esse casamento, com esta vida. Porque diz o próprio Salomão que há tempo para tudo. Então, meus queridos, devemos prestar atenção. Quer ver que agora a irmã Jéssica sabe? Provérbios 22, verso 6, Jéssica. Provérbios 22, verso 6. Ensina o caminho para que mais tarde... Então, instrui o caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos, para que ele vá crescendo, aprendendo, e até ficar velhinho, mas está ali no caminho certo, no caminho legal, no caminho perfeito, no caminho da bênção. Mas é assim que o sábio rei ensina que nós devemos instruir os nossos filhos ao caminho que ele deve andar. Aí, algumas vezes, com grande tristeza, a gente pode ver nesses YouTube da vida, nesses TikTok da vida, né? Que eu nem vou atrás de ver isso. Eu sou do tempo antigo, não gosto. Mas de vez em quando me mostram, me trazem, não é? Aí vê criancinha dançando, pulando as músicas do mundo,
Ela é inocente, mas está aprendendo errado, ensinando o caminho errado. Ao invés de seguir o que Salomão diz, ensina o caminho que seu filho deve andar, para quando ele envelhecer não se desviar, para ele continuar seguro, tranquilo no caminho de Deus. E pais de crentes, viu? Que bota filhos para dançar no YouTube, no TikTok, mas não gosta de ouvir o pastor pregando sobre isso, porque ele é ignorante. Que ele está vindo pregando carapuça para mim. Não, a sua carapuça você mesmo está criando. Você tem que zelar pelo seu filho, porque é ordem de Deus. Instruir o seu filho no caminho certo. Aí vocês podem ter uma tranquilidade disso, quando olha aí fora, filhos padecendo, mães chorando. Ai, meu filho era tão bonzinho. Ah, meu filho é que eu amava, era uma pessoa maravilhosa. Mas esqueceu de ensinar para que não acontecesse aquele mal com ele. Esqueceu. Vai chorar lágrimas de sangue, de tanta dor de ver perder o seu filho. É isso que é a hora da gente dar crédito à palavra de Deus, às instruções, para cuidar bem da nossa família, cuidar bem dos nossos filhos. Acredito que as famílias que têm seus filhos envolvidos com o Senhor são famílias que vivem tranquilas, porque sabe que Deus guarda, sabe que Deus protege, sabe que Deus livra do mal. Por isso que nós temos que levar os nossos filhos para Deus cuidar, para Deus guardar. É preciso levar a sério o que Deus nos ensina. Então, irmãos, vocês lembram de um ditado popular? Um ditado popular que diz assim: pai, lembra ou não? Pai não é aquele que coloca no mundo, mas aquele que cria. Isso é um adágio popular. Porque você pode levar até querer compreender alguma coisa que possa ser, seja pertinente. Porque tem tantos pais que criam o filho, gera o filho, não é? Mas que não assume o papel de pai. Aí tem outros, como a gente vê muitas crianças sendo adotadas, que cuida melhor do que o próprio pai paterno mesmo, que criou ali, que foi ele quem, com a esposa, ou criou aquele menino, gerou aquele menino. E outros que cuida, que zela melhor do que aquele que trouxe o filho para ter esse nascimento, essa vida. Então, irmãos, até nós podemos querer acreditar, mas o que poderemos entender é que um verdadeiro pai é aquele que coloca no mundo, ama e trata bem, suprindo aquilo que ele precisa. Esse é o verdadeiro pai, que coloca no mundo, que cria, que cuida, que zela, não é? Ainda lembro da minha mãe, que nós sempre fomos de famílias humildes, costurava dia e noite para poder cuidar melhor da gente. Farda da escola, antigamente, nem entrava em colégio estadual de roupa comum, não, nem era essa roupa esporte hoje, não, era roupa como se fosse de um exército. Cansei de vestir muito, viu? Ainda tinha um chapéuzinho aqui, ó. O Ateneu, Castelo Branco, Costa Silva, era aquelas fardas caque grossas, esquentava virado, com a lista azul aqui, sapato preto, meia preta. Quando você chegava na porta da escola, estava lá o vigia, que a gente chamava de bedel, levante a calça para ver a cor da meia, se era preta, se não voltava. Sapato preto aqui com meia cinza, eu ia para casa, não entrava. Entendeu? Exigia mesmo. E ainda mais, quer saber mais de uma coisa? Ainda tinha uma túnica. Ainda tinha uma túnica de caque. Túnica de caque. Era quente, muito quente. Minha mãe fazia essas fardas todas para a gente. As mulheres, as meninas, saia prinçada. Se não fosse prinçada, não entrava na escola. Aquela saia bonita, né? Hoje não se usa mais.
toda apressadinha, cheia daquelas pregazinhas, né, na saia. Hoje não, se tem mais. A gente não gostava, porque jovem, né, aquele calor todo, mas isso é ordem, isso é decência. E minha mãe era uma dessas que costurava essas fardas pesadas para a gente estar em ordem na escola. Veja, meus queridos amados irmãos, o pai que coloca no mundo é aquele que ama. Trata bem, cuida, suprindo tudo aquilo que ele necessita. Também Salomão, no capítulo 17, verso 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais, o orgulho dos seus filhos. Está vendo? Ele vai tratar aqui até de neto, filho dos filhos. Mas o pai, vejam bem que palavra linda. Os pais é orgulho dos seus filhos. Está vendo o pai que cuida bem, que zela pelos seus filhos, se torna orgulho. Os filhos são felizes de ter um pai cuidadoso, um pai amoroso, um pai que zela, um pai que corrige, porque o pai que ama, corrige. Porque o próprio Deus, na sua palavra, diz que ele só corrige aquele que ama. Então, se nós corrigimos nossos filhos, é porque nós declaramos que amamos. E vocês sabem que os filhos precisam ser corrigidos, porque eles são imaturos. A gente quer o bem do nosso filho, a gente quer livrar os filhos do mal da terra. A terra quer matar nossos filhos. A terra quer destruir nossa família. A terra quer destruir nosso casamento. Então, nós não podemos vacilar sobre isso. Também Salomão, nesse Salmo 127, no verso 1, ele diz o quê? Salmo 127, verso 1, de Salomão, esse Salmo. Se não for o Senhor que cuide da sua vida, da sua família, de sua casa, vai ser em vão. A gente crê nessa palavra de Deus? Então, ela precisa ser colocada como regras para a bênção da nossa casa. Não é para apertar a nossa família, é para abençoar. O caminho correto é caminho de bênção. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Apenas para passar uma chuva? Não está nem chovendo hoje. Mas para ser abençoado. Aqueles que buscam é abençoado. Essas orientações para ver um lar feliz, para ver um casamento abençoado, para ver uma família feliz, os filhos prósperos. Se vocês conhecessem minha família sanguínea, vocês iam passar um bocado de tempo só dando glória a Deus. Hoje nós temos uma casinha para morar, com toda a humildade, um lugar tranquilo, mas nós vivemos em situações super difíceis que só Deus poderia mudar. E mudou a partir do dia que minha mãe tomou uma posição diante de Deus. Alguns dos mais velhos aqui da igreja me conhecem um pouco já, né? Eu sou meio casquinha, é, menina? Não? É, menina? Eu sou meio enjoadinho ou todo? Meio, mas isso é bondade sua. Isso é bondade sua. Eu acredito que eu sou bem enjoadinho. Eu não vou dormir hoje, vocês falando isso. Então, vamos lembrar de antes. Então, vou lhe dizer uma coisa, por eu querer falar, por me lembrar que eu era antes. Minha mãe era isso, conosco, mas por amor, porque sempre quis o bem da gente. Porque sempre quis ver a gente feliz. E nós somos felizes hoje. A gente tem um tetozinho que podemos ficar debaixo. Ele tem trazido todo dia um pouquinho de feijão para a gente. Tem que botar daquela coisa que a gente gosta muito, Jéssica. Cuscuzinho.
Isso tudo, irmãos, é o tratamento, é o amor pela direção de Deus. A recompensa é essa. A recompensa é essa. E agora é hora da gente compreender isso, para também ver nossa família bem, ver os filhos. Agora é preço. Você vai contrariar seu filho, você vai contrariar sua esposa, você vai contrariar seu esposo. Porque você quer o bem, porque o bem tem que sair do mal, tem que se corrigir. Desculpe aí. E você pode encontrar uns pais que não querem contrariar seus filhos. A Bíblia diz que quando você corrige alguém, ele entristece. Mas sabe o que ela diz depois? Depois vem aquela alegria, aquela felicidade. Porque aquela tristeza foi uma correção para a alegria, para a felicidade, para a bênção da casa, da família. Então, nós não podemos, irmãos, evitar de colocar a nossa família debaixo da palavra de Deus, a direção. Tem muito momento que é árduo, um pouco complicado, porque a vida humana não é fácil. Mas nós temos que ser confiantes, perseverar na sã doutrina, nos ensinos, aplicar de uma forma de sabedoria, para que a gente possa ver as coisas serem transformadas, a nossa família ser abençoada, o lar ser feliz, o casamento ser harmonioso. Irmãos, sabemos que nenhum pai nasce sabendo ser pai, não é isso? Ele só vai saber ser pai, bem assim vai ser o meu irmão querido e amado Danilo em breve, né? Danilo voltou parecendo um americano, vermelho do sol lá da piscina, né? Danilo casou, já vai um ano, né, Danilo? Ainda não? Eita, Jesus, como eu estou atrasado. 4 anos, Danilo, o tempo evaporou-se, viu, rapaz? Você sabe quando nasceu o nosso primeiro filho, eu e a minha esposa, foi com 3 anos de casado, que foi Valéria, né? Foi 3 anos. Hoje ela tem 42 anos. Nós temos 45 que casamos. Hoje ela já tem 42. Não é vitória, não, você ser o pai de um filho de 42 anos. E minha mãe, ser mãe de um filho de 66 anos. Que alegria, né? Posteridade que Deus vai trazendo, né, para a gente. Então, meus queridos irmãos amados, para ser um bom pai, será necessário o quê? Buscar o pai dos pais, é essa a palavra. Para a gente ser um bom pai, ser uma boa mãe, é Deus o instrutor, o mentor da casa, do marido, do casamento, da esposa, dos filhos. É Deus, somente Ele. Não é conselho do vizinho, não é o conselho do da frente, não é conselho de Chico ou de Francisco, do colega de trabalho, é de Deus. É de Deus. Deus é que é o perfeito. Nós somos deficientes. Nós estamos aprendendo, nos aperfeiçoando ainda. É importante. Uma coisa importante, irmãos, que precisamos saber sobre ser um bom pai. Ser um bom pai, irmãos, buscar o caminho da perfeição para seus filhos. Vocês concordam? Buscar o caminho da perfeição para os seus filhos. Agora, é fácil? É fé, é confiança. Agora, é busca. É preciso. Vocês lembram o que Tiago disse no capítulo 1, verso 5? Aquele que não tiver
Peça que Ele dá liberalmente. Então, para ser um bom pai, é preciso buscar essa sabedoria, a direção da perfeição para seus filhos. O pai que quer ver a felicidade de seus filhos, irmãos, paga um preço, ensinando os seus filhos a proceder em justiça. Ouça Salomão de novo. Provérbios 1, os versos 8 e 9, ouçam. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Está vendo, queridos? Como Deus é bom para com a gente. Para ser um bom pai, precisa levar os seus filhos ao caminho da perfeição. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Os pais, irmãos, precisam estar atentos para não cometer erros. A disciplina que um pai e uma mãe leva para o seu filho é amor. É direção para que eles alcancem alegria, paz e vitória. E vocês precisam crer nos seus pais. Vocês precisam aceitar, e principalmente os pais cristãos, que têm a direção do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. Não é fácil, que às vezes a gente pega filhos de cabeça dura, não é? Filhos que o coraçãozinho duro para querer entender o bem melhor que o pai e que a mãe traz para ele. Olha, meu pai foi um homem que praticamente viveu no mundo, muito tempo. E era mundo de sair de casa hoje, só voltar com 8 dias, 9 dias, e muitas vezes quando voltava era embriagado. Mas uma coisa que ele tinha, ai daquele que tocasse no filho dele. Não dava apoio, não dava atenção devida, diária aos seus filhos, mas ele procurava saber da situação dos filhos para que ninguém pegasse, nem machucasse, nem viesse em contra. Eu me lembro que algumas coisas que ele falava, ele dizia, principalmente nós, filho homem, eu fui o filho homem mais velho, sou eu, ele dizia, eu quero um filho homem, não ladrão, nem aquela coisa que é o bichinho do mato, né? Nem ladrão, nem aquilo lá, que eu não diria nem um nome que eu não gosto, não é? Tem que ser honesto, tem que ser sincero, mesmo ele sendo roeiro, né? Não era aquele pai presente, mas ele tinha uma coisa no coração que trazia para nós até alegria, que ele queria que seu filho fosse alguém. Mesmo sem a direção certa, mas o desejo do coração dele era que os filhos dele seguissem o caminho certo, não se perdessem. Então eu quero trazer para nós, como filhos que somos até hoje, e pais, que nós devemos receber os conselhos dos pais. Porque os nossos pais nos amam, ele quer o bem da gente. Ele quer que seu filho seja feliz. Ele quer que sua filha seja promissora, que seus filhos tenham um bom emprego, que seus filhos tenham uma boa família. Por isso que não tem coisa melhor do mundo termos nossos filhos ligados a Cristo, porque até o namoro é direcionado pelo Espírito Santo, porque é coisa perfeita, é coisa boa, é coisa certa, é um namoro para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É dessa forma, gente. Porque se você olhar para o namoro aí fora, é só desgraça, essa coisa errada, e é morte de jovens e mais por causa do pecado. Vocês viram agora, aqui não tem mais nenhuma criança, que a gente pode compartilhar algumas situações, não vou me aprofundar muito, mas uma moça que vivia de relações erradas, e por um jogador de futebol que tinha condição financeira boa, convidou ela para a casa dele para ter relações erradas,
O que aconteceu? A moça morreu lá na casa dele. Isso tudo é fruto do pecado. Então a gente tem que entender isso, que a direção é Deus. Então um bom pai busca o caminho de perfeição para seus filhos. Irmãos, os pais precisam estar atentos. Vamos lembrar dele? 1 Samuel 3,13. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Está vendo? Pais, ouça isso aí que é pesado para a gente. A morte de Eli, o sofrimento por causa dos erros dos seus filhos, e ele sabia e não corrigia. Será que nós ouvimos essa palavra agora e não vamos corrigir nossos filhos? Ou vamos aplaudir o erro dos filhos? Ou vamos dizer, não, que Deus não vai se incomodar disso, não. Isso é bobagem. Você pode encontrar um crente e dizer isso para o seu filho. Olha o que é que está escrito aqui, porque Eli sofreu consequências dolorosas. Tanto os filhos morreram, como o pai, quando soube que os filhos morreram. Diz que caiu da cadeira, quebrou o pescoço. O rei, o sacerdote Eli, não é? Então, meus queridos, amados irmãos, segundo, o pai que quer a felicidade de seu filho, Davi, 1 Reis 1,6, ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizestes assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e era mais moço do que Absalão. Então, meus queridos, o terceiro pai, o pai do filho pródigo, você lembra? Lucas 15, 12, 13. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Pouco dia depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Está vendo as situações que os pais enfrentam e que precisam ter essa direção perfeita? Qual foi a alegria desse pai? Torcendo que o filho se arrependesse e voltasse para casa. Foi o que aconteceu com esse jovem pródigo, que fugiu, que achou por bem que dominaria a sua vida pessoal sozinho, que cuidaria de tudo sozinho. E aqui você pode, como filho de Deus que somos, olhar para o Pai que está nos céus, que Ele quer o nosso bem, por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele nos ensina, para que a gente não caia em situações assim. A alegria desse pai, ver seu filho voltar, a alegria de Deus é ver a gente se voltar para Ele, se juntar a Ele, obedecer a Ele. O amor de um pai, irmãos, com os seus filhos, fora dos padrões divinos, leva o pai a tomar posições erradas. Alguém pode me auxiliar, um guardanapo? Aliás, eu tenho aqui, perdão, lembrei aqui. Então, irmãos, o amor de um pai é isso. Para com seu filho, fora dos padrões divinos, leva ele a tomar posições erradas, se ele for mal orientado. E pode influenciar até nas posições erradas dos pais, negativamente para seus filhos. O pai tem que ser sincero, verdadeiro, leal e corajoso para com seus filhos. Ele não tem que ter medo de falar a verdade para seu filho. Você falando a verdade para o seu filho, você está ajudando a ele, abençoando a ele, fortalecendo a vida dele, livrando ele da morte e do mal. Você não tem que se abster disso. Ele não vai gostar, ele vai achar ruim, mas você não quer o bem do seu filho? Ele pode achar ruim no momento, mas ele vai refletir, porque você não só fala como você ora, como você dá exemplo, como você mostra que há um Deus verdadeiro ali com vocês.
Então, a gente não pode recusar de levar o bem para os nossos filhos, de levar o bem para a nossa casa. É preço, mas é um preço valoroso. É um preço que você vai ver seu filho salvo, sua família abençoada. Uma segunda coisa importante, irmãos, que precisamos saber para ser um bom pai. O bom pai precisa ter compromisso e responsabilidade para com seus filhos. Então, o pai precisa ter um compromisso com seus filhos e responsabilidade para cuidar dos seus filhos. Veja, meus queridos amados irmãos, como está escrito: como um bom pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Da forma que Deus nos ama como pai, nós devemos amar os nossos filhos. Zelar por eles, cuidar bem deles. Aqui nós somos pais e filhos, todos nós que aqui estamos. Então, meus queridos, mesmo que não seja compreendido, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Primeiro, a responsabilidade de um pai sobre os filhos. Ensinar, não é? E guiar. Esse é um ofício dos pais, pai e mãe, ensinar e guiar seus filhos. Veja o que disse Daniel, capítulo 6, verso 7. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em sua casa. Não é Daniel, não, é Moisés. Em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Eu vou ler de novo para vocês compreenderem melhor. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha a responsabilidade dos pais, ensinar e guiar seus filhos. Caminhando, sentado, dormindo, acordado, está ensinando. Eu conheço pessoas que, muitas das vezes, seus filhos estão dormindo, eles chegam ao pé da cama, se ajoelha, estende a mão e começa a orar e abençoar o seu filho. É dessa forma que precisamos fazer. E se você tem algum filho que ainda está distante do Senhor, se você tiver esse procedimento, você vai conseguir ganhar ele para Jesus. Eu conheço famílias que fazem isso. Os filhos estão dormindo, eles se ajoelham ao lado da cama. Impõe suas mãos, que é o poder que Deus vai lhe dar, e você vai estar orando por ele ali deitado. Clamando pela vida dele, pela transformação, pela libertação, pela salvação da vida dele. Ou se ele estiver em algum estado de enfermidade, pela cura dele, pela renovação da saúde dele. É dessa forma que a gente vai cuidar dos nossos filhos. Segunda responsabilidade para um pai sobre os filhos é prover. Prover as coisas que os filhos necessitam. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós, pois não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, é os pais que têm que suprir as necessidades dos filhos. Ensinos de Deus para a família abençoada. Irmãos, e o terceiro, a responsabilidade de um pai sobre seu filho é criar e controlar. Você lembra do Salmo 123, 127, verso 3, a primeira fase? Os filhos. Então está aqui, criar e controlar, porque devolveremos para o Deus Pai. Efésios 6,4, Paulo diz assim, para aquelas famílias, para os pais daquelas famílias, Paulo diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina do Senhor, na demonstração do Senhor, nos ensinos do Senhor. Então, nós pais temos que cuidar dos nossos filhos pela palavra de Deus. Está escrito, irmão. É Deus nos orientando a vitória dos filhos.
E para encerrarmos, meus queridos amados, a primeira coisa importante foi buscar o caminho de perfeição para os seus filhos. A segunda, precisar ter compromisso e responsabilidade para os seus filhos. E a terceira, para ser um bom pai, se doa para os seus filhos. Se doa. O doar, irmãos, não é se conniver com as coisas que estão longe de Deus. O doar é amor, é dedicação, é carinho, para que eles sejam abençoados. Segundo Samuel 18:33, pelo que o rei ficou muito comovido, e subindo à sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Foi quando Davi recebeu a notícia que Absalão tinha morrido. E Absalão foi um filho que queria matar o pai. Mas veja o quanto nós temos que nos dedicar aos nossos filhos. Como nós temos que doar. Davi amava o seu filho mesmo ele sendo rebelde com ele. Ele amava. Ele diz nesse texto que lemos, que queria ir no lugar do filho, que preferia que ele morresse, não o filho. Isso é uma verdade dos pais hoje. Os pais dão a sua vida pelos seus filhos. Então, um bom pai se doa pelos seus filhos. Aí é preço, né? É ver ele feliz, é levar essa palavra, é levar ele a se converter, é levar ele a crer em Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, mesmo que alguns pensem que seus filhos não merecem tanto amor, mas é preciso levar. Olha o que Jesus disse sobre isso. Lucas 15, 23 e 24. Trazei também o bezerro cevado, e matai-vos e comamos, regozijamos, porque este é meu filho, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Você sabe o que significa regozijar? É uma alegria profunda, uma alegria maravilhosa mesmo, bem que vem do fundo da alma. É um regozijo, uma alegria bem maravilhosa. Foi a alegria desse pai, vendo o seu filho voltando, mandou matar o melhor bezerro que ele tinha, o mais gordo. Ainda deu um anel bonito do pai para o filho. Olha a alegria de um pai ver seu filho voltando-se, né? Assim somos nós, ver nossos filhos se voltando para Deus, entregando sua vida ao Senhor. Não é diferente. Jesus, irmãos, foi o melhor exemplo. Mateus 7, verso 11. Mas vós dizeis, se um homem disser a seu pai, eu, ou a sua mãe, disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbá, isto é, oferta ao Senhor. É lindo e maravilhoso a gente poder ver nossos filhos, nossa família, preparada para a eternidade. Então, amados, um bom pai, uma boa mãe, leva seu filho para o caminho, pelo caminho da perfeição. Um bom pai e uma mãe tem compromisso de responsabilidade para com seus filhos. E um bom pai e uma boa mãe se doa pelos seus filhos. Que a gente possa, por essa palavra de Deus, cuidar melhor dos nossos filhos, pela palavra de Deus, pela direção desses conselhos. Amém? Que Deus continue nos abençoando e abençoando a nossa família, abençoando nossos filhos. Vamos orar então. A nossa irmã querida e amada Beatriz vai orar ao Senhor e nós vamos orar junto com ela. Oremos.
Abençoa, sim, meu Deus, cada família, cada lar, cada filho, cada casamento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja gloriosa, santa e viva do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glórias a Deus, uma oração silenciosa. Estamos dispensados.